Olá, bom dia. 31 de agosto de 2020, o último dia desse mês. Muitas coisas acontecendo, muitas também paradas ou ainda em ritmo de pandemia, não só aqui em Mato Grosso, como em todo o país, no mundo todo, mas no Brasil, hoje é uma data importante, começa um prazo da Justiça Eleitoral. 31 de agosto inicia o prazo para as convenções partidárias, para os partidos iniciarem essas convenções até o dia 16 de setembro e definirem as suas candidaturas. Em Mato Grosso, além das vagas de prefeito e vereadores, né, nós vamos também votar para uma vaga ao Senado Federal. Nós já tivemos aqui uma entrevista com o advogado José Patrocínio de Brito Júnior, que trouxe um panorama geral em relação a essas eleições em 2020. Hoje a gente combinou que o Patrocínio voltasse para a gente bater um papo sobre o registro de candidaturas, porque é muito importante essa fase, tem muitas questões envolvidas, né? Então, Patrocínio, obrigado novamente por ter aceito o nosso convite, de estar conosco aqui, de bater esse papo e de trazer orientações, né? A gente sabe que, como nós comentamos, e nós vamos deixar depois no link, o link da outra entrevista, quem quiser saber um pouco mais do que o Patrocínio falou, essas eleições vão ser diferentes, vai ter muita questão de rede social, todas as medidas por causa da pandemia, e registro de candidatura. Primeiro, assim, eu queria lançar aí com você por que é tão importante essa fase nesse processo? Bom dia, obrigado pelo convite e obrigado em nome de todos que participam dessa operação de cidadania e é uma prestação de serviço que o Grupo RD News realiza para Mato Grosso e que está para o Brasil. Costumo dizer que a questão para o candidato e para os partidos políticos, nós devemos observar a questão das fases. E para cada fase é um obstáculo. Para ele chegar ao fim que ele deseja, é ser eleito e representar o seu município, ou seu estado, ou o próprio Brasil, ele precisa reunir determinadas condições. A primeira condição, que é o primeiro obstáculo que é a corrida de 100 metros, que eu chamo, é o registro de candidatura. Mas antes do registro de candidatura, ele tem as convenções. Antes da convenção, propriamente dita, ele tem que ser filiado a um respectivo partido político. Então, já começa a questão. Então, o registro de candidatura é importante, a corrida já iniciou, hoje já temos convenções, como na semana passada nós falamos, olha, as convenções vão começar já agindo. Você já verificou, vocês já devem ter anunciado algumas convenções que já serão realizadas hoje, estendendo o período até 16 de setembro. É importante porque, se você não reunir, não realizar um registro de candidatura, você simplesmente não está apto para abertura de conta, você não está apto, se você não tem uma conta específica, também você não está apto para conseguir o CNPJ. Se você não tem um CNPJ, você não faz propaganda eleitoral. Se você não faz propaganda eleitoral, você não divulga a sua candidatura. E se você não divulga a sua candidatura, você não aparece. Ou seja, você não se mostra. E quem não se mostra, a possibilidade é mínima de ser eleito. Então, por isso, o primeiro passo. Primeiro, ser filiado a um partido. Segundo passo, observar se você for servidor público, desincompatibilizar na data correta. A última data foi 15 de agosto, exceto para o Senado, daqui a pouco eu sei. A gente vai tocar no assunto. Terceiro, convenções. Tem que passar o seu nome, tem que passar na convenção. Passado na convenção, aí o partido realiza o pedido de registro de candidatura pelo módulo externo chamado Candex na Justiça Eleitoral. Quais são os documentos necessários para fazer esse registro depois que passou por essas etapas? E esses documentos precisam ter registro em cartório? Qual é, digamos, a burocracia em relação a isso? Vamos lá. Efetivamente, é esse o momento o candidato e da candidata se preparar. E as assessorias, de uma forma geral, estar atentos.
conhecer a página do TRE, conhecer a página do TSE, e já faço aqui a informação. O TRE, ele já está abrindo um curso para registro. Então, ele não só ele vai informar a questão de direito, as normas jurídicas, como vai também ensinar os passos da operacionalização, coisas que a gente não aprende na faculdade. Então, isso é muito importante para todos, para mim e para outras pessoas experientes e também menos experientes, para todo mundo. A primeira coisa que a pessoa deve saber nessa fase é observar os dados pessoais dela, todos têm que estar prontos. Ele tem que informar o seu nome completo, seu endereço completo, o número do seu título de eleitor, sua RG, seu CPF, é importante para depois na abertura de conta, o gênero, se é masculino, se é feminino, isso é importante também para a questão da cota, a data de nascimento, se tem alguma deficiência ou não, isso é importante para o dia também da respectiva eleição, o estado civil, grau de parentesco, se é importante o grau de parentesco, para não saber se é parente de alguém que está disputando uma eleição, qual é o grau de instrução dessa determinada pessoa, se ocupa uma determinada função de confiança ou um cargo em comissão. Então, a primeira coisa que ele deve olhar, esses seus dados, e já, junto com eles, cópias do documento RG, CPF e título de eleitor, para que a assessoria já possa fazer a sua ficha de inscrição. Contatos. Isso é de suma importância, o contato. O telefone móvel, ou seja, o celular, ele tem que estar provido de quê? De aplicativo de mensagem, porque é por esse aplicativo de mensagem que será recebido as notificações, as intimações, e nós sabemos que os prazos da Justiça Eleitoral são totalmente divorciados da Justiça Comum, correto? Então, é uma eternidade o prazo da Justiça Comum, considerado o da Justiça Eleitoral. O prazo máximo aqui é 3 dias, para a gente poder trabalhar. Regra geral, 24 horas. Então, a gente tem que ficar atento que ele vai receber notificação, por exemplo, a fotografia dele, se não estiver dentro das dimensões, ou seja, dentro das características. Por isso que a assessoria deve conhecer a norma do Tribunal do Superior Eleitoral com relação a esse documento. Se ela não estiver de acordo, o que vai pedir um documento que estiver faltando. Por exemplo, um outro documento que vai ser necessário, prova de desincompatibilização se ele for servidor público. Ou seja, essa prova, ele tem que ter pedido afastado, ele já tem que estar com o afastamento, ele já deve estar afastado, deve ter sido publicado, ou no caso do Mato Grosso, no Diário da Associação de Municípios, ou no Diário Oficial. Ou seja, ele tem que ter um documento que ele prova que ele está afastado, que ele requereu até o dia 15 de agosto, para a maioria dos casos. Então, às vezes, ele não apresentou. Outra questão que é muito comum, as pessoas não colocar a prova de escolaridade. A prova de escolaridade não importa se você é mestre, se você é doutor, ou se você tem o curso primário, para quem é mais bem das antigas, vamos dizer assim, mas você tem que fazer a sua prova, ou a grade curricular, ou diploma, seja do primário, do ensino fundamental, técnico, ou da faculdade, tem. Sob pena de quê? Você tem que ir à Justiça Eleitoral e fazer uma declaração do próprio cunho. Diga-se de passagem, é constrangedor. Então, às vezes, se você não demonstra essa prova de escolaridade que você é alfabetizado, que é um dos requisitos para você ser candidato, a Justiça Eleitoral vai pedir, e é por lá que você vai receber a comunicação. Outra questão que a gente está fazendo, ressaltando bastante e realçando, é com relação à declaração de bens. A declaração de bens não é a declaração, aquela que você apresenta 31 de dezembro para a Receita Federal. Não. Ela é a declaração atualizada sua. Você pode ter ganho na loteria, pode ter perdido o dinheiro, então você vai fazer no sistema Word mesmo, junto com a sua assessoria, que você tem. Você tem um carro? Tem um carro. Você tem uma casa? Tem uma casa. Qual o valor disso? Tem dinheiro no banco?
Tem poupança? Tem. Então, simplificadamente, tem para o pessoal nosso, bem interiorano, muita gente tem uma junta de boi, correto? Coloca lá. A gente está trabalhando bem no simples que nós estamos trabalhando com as pessoas. Aqui, quem lhe assiste é tanto de grau humilde, como pessoas também com nível superior. Então, é muito importante. Outras questões. A autorização para você concorrer. Tem que ter a autorização. Não há necessidade de você ir no cartório e reconhecer firma. Tem partidos que estão realizando em razão de fraudes anteriores. Então, para evitar isso, ele está pedindo autorização e pedindo o reconhecimento. A Justiça Eleitoral não exige isso. Mas é importante, aí é uma dica para a assessoria jurídica, faça presente. A pessoa vá presente, assine a autorização e está concorrendo. E nas convenções, grave, independente de ser virtual ou ser presencial, para dizer que aquela pessoa participou, que disponibilizou seu nome para concorrer e ela está efetivamente participando dessa determinada campanha. Então, assim, se é uma candidatura prefeita, ele tem que fazer um projeto, correto? Ou seja, um programinha de governo, isso também é importante. Uma coisa que vai chamar muita atenção, e às vezes a pessoa vai ficar assim, por que está pedindo? A resolução, ela pede a declaração do seu endereço fiscal, o seu endereço lá do imposto de renda, certo? Então, vai estar o fiscal e o seu endereço agora, não há problema, fornece os dois, correto? Se você tem Instagram, então você tem que demonstrar. Se você tem conta lá no Instagram, se você tem um aplicativo Facebook, ou seja, todos os aplicativos que você vai usar nas redes sociais, Twitter, ou coisa assemelhada, isso aí, toda a assessoria, quando ele já vai realizar, é um tipo de informação que você vai realizar, porque você pode estar fazendo já pré-campanha, lá na frente você está fazendo a divulgação também do seu projeto, da sua vida, do seu histórico, se apresentando como candidato. Ou seja, a fotografia, já dissemos aqui, isso tudo é de suma importância para você poder se credenciar ao seu pedido de registro, que será feito a posteriori à convenção. Patrocínio, a gente até quer se ater um pouquinho à questão da fotografia, porque eu me lembro das orientações que foram dadas nas eleições passadas e outras eleições, né, em relação às fotografias, porque não só a questão da dimensão, eu acho que é importante você ressaltar, né, tem que ter uma dimensão específica a foto, mas assim, tem muita gente que quer maquiar muito a aparência, muito candidato que faz um Photoshop lá, fica quase que irreconhecível, a foto grande no computador fica maravilhosa, a pessoa fica rejuvenescida, mas aí chega na hora, na urna, o eleitor às vezes não reconhece. Isso aconteceu, né? Então, assim, queria que você detalhasse um pouco isso, não adianta maquiar a verdade já de cara na foto, né? Olha, Liz, nada melhor do que uma pessoa de comunicação para traduzir o pensamento médio das dúvidas de todas as pessoas e do que acontece. Então, e por isso que eu disse anteriormente que é uma prestação de serviço que você está realizando para toda a comunidade mato-grossense. Exatamente isso. O maior número de denúncia, de reclamação com relação à fraude em urna, que em tese é inexistente, que não se provou ainda com relação a isso, exatamente isso. Ou seja, o candidato, a candidata, ela se transforma na hora de tirar a fotografia, ela vai, eu costumo dizer o seguinte, ela pega aquela fotografia do casamento de 15 anos, pega a fotografia do seu casamento, se já foi casada, ou quando era madrinha ou padrinho de casamento, ou seja, que em tese, que é uma realidade específica de um dia, mas não é o dia a dia dela, não é a forma. Outros, olha o que eu vou dizer aqui, não é ironia, não é para comicidade, não impresso para isso. Mas o que as pessoas, às vezes a pessoa é careca e bota peruca, ela vai ser irreconhecível. Às vezes a pessoa tem cabelo branco
pinta de castanho, de loiro, ou disso ou daquilo, quando ela era mais jovem. Não, é o seu dia a dia. A fotografia, claro, você vai estar vestida adequadamente, mas não se transforme e não se faça no Photoshop, porque você não será reconhecida, a pessoa não votará em você. Então, a simplicidade, sem a gente também não precisa retirar o zelo, ela faz parte. Tire uma fotografia dentro das dimensões, profundidades, das cores recomendadas pela Justiça Eleitoral, mas uma fotografia que alguém vai reconhecer. Eu e você. A gente tira a nossa fotografia, mais ou menos. É isso, se a gente fosse candidato, que a pessoa ia nos reconhecer da forma que nós trabalhamos, na forma que nós vivenciamos no dia a dia. É muito importante isso que você realçou. Entre os documentos, você falou de título de eleitor. Eu sei que pode parecer até redundância, né? Mas quem tiver, por exemplo, teve o título cancelado porque não fez a biometria. Em Cuiabá e Várzea Grande aconteceu isso, né? Teve muitos, milhares não, mas acho que foram milhares, né, de títulos cancelados, não só porque as pessoas não votaram, a gente falou isso na última entrevista, né, em 3 eleições anteriores, mas não fizeram a biometria. E às vezes não está nem sabendo que está com o título cancelado. Se ela não tiver regularizada, ela não pode registrar candidatura, não pode ser candidata. A primeira questão que a gente ressaltou aqui é olhar a sua situação. Observar a questão da filiação partidária. O que a gente está verificando é que muita gente fez com título normal e fez a filiação partidária, mudou de partido, não tem comunicação para a Justiça Eleitoral e está lá com o seu cancelamento. Então, já providencie com relação a isso para o candidato. A pessoa que está com o título cancelado ou que não pode votar, procure já a Justiça Eleitoral para ver a oportunidade de regularizar isso, para ele ainda poder atender a situação e poder votar. Mas o candidato além do título, possivelmente ele já verificou a sua situação, não é nada difícil, é só ir visitar a página, olha lá, está partidos, lá vai estar as certidões, e dentro das certidões a filiação partidária, então ele tem os dados dele com o título de eleitor, ele insere aquele dado, se não tiver, pede para a assessoria realizar, isso faz parte da assessoria. Eu já disse, como a assessoria jurídica, ela não faz parte do limite de gasto, então os partidos já têm que contratar, já deviam estar contratando já, para observar essas questões, tudo aquilo que tiver pendente, e com as provas na mão, ele foi filiado, juntar a relação que foi encaminhada, todas as provas para encaminhar para a Justiça Eleitoral para regularizar a sua situação que ainda não tem. Sobre também a questão de gênero, tem alguma norma, como é que está a Justiça Eleitoral em relação aos transgêneros ou à comunidade LGBTQ+, nome social, isso daí está previsto nestas eleições? Teve algum tipo de alteração, patrocínio? Olha, a questão de gênero para a questão de cotas para candidatura, nós temos masculino e feminino para aquele mínimo de 30% que nós falamos na semana passada. O que tem de diferente aí? É que muita gente, quando foi feito o cadastro, colocou seu nome social, correto? Então, na hora que a gente observa a estatística, então, às vezes, olha, se cidade tem X com números, às vezes tem dezenas, às vezes tem 1, tem 2, ou às vezes tem centena. Então, esse nome social, ele, na hora que você realizar a ficha, que você já está cadastrado lá, você pode colocar para você concorrer, sem problema nenhum. Você falou lá no começo, e a gente acho que não detalhou um pouco mais, a diferença das candidaturas, do registro das candidaturas para prefeito e vereador e para Senado, né? Tem prazos, o prazo de incompatibilização é diferente, queria que você ressaltasse isso para a gente... Então, vamos lá. Primeira coisa, nós temos 2 eleições distintas e independentes. Então, nós temos as eleições de prefeito
e de vereadores, mesma ata, conjunta, sem problema nenhum. Já sabemos que não pode coligação para vereadores, isso aí já falamos anteriormente. Para Senado é uma eleição independente, com regras diferentes. Bom, como nós estamos renovando uma eleição, as regrinhas que são diferenciadas. O prazo de convenção permaneceu o mesmo, certo? Na resolução normativa do TRE, a mesma questão. O que tem de diferente aí? Para vereadores e prefeito, então eu vou fazer o pedido de registro e vou encaminhar a ata, a partir do momento que passei na convenção, para a Justiça Eleitoral, vamos dizer assim, de primeiro grau, correto? Então, se é eleitor, Cuiabá vai mandar para a Justiça Eleitoral de primeiro grau, daqui de Cuiabá, Várzea Grande para Várzea Grande, Livramento para Livramento, e assim sucessivamente. Para o Senado, já é diferente, é uma eleição estadual. A convenção não vai ser do diretório municipal, vai ser do diretório estadual, ou seja, distinto. O registro de candidatura não será na Justiça Eleitoral na zona respectiva, vai ser no Tribunal Regional Eleitoral. Então, já temos também distinções aí. Isso aqui, mais ou menos, é uma dica para o pessoal das assessorias jurídicas, e, claro, que vai verificar ou está assistindo o seu programa. Com relação à desincompatibilização, o prazo é taxativo. Passei a convenção, eu tenho um dia útil para desincompatibilizar, para eu reunir as condições de poder concorrer ao respectivo pleito. Essas são a diferença. Outra diferença, correto? Todas aquelas pessoas que são filiadas há 6 meses, a terminação foi determinada a regra, que são filiadas ao partido, pode concorrer. Quem não pode concorrer? Aquelas pessoas que foram cassadas, né, que é motivo dessa relação, dessa eleição que está sendo renovada. Não pode participar, correto? Uhum. Se os partidos estacionados, você estava dizendo, né, em relação a registro lá no TRE, a desincompatibilização depois da convenção, né? O que é para prefeito e senador já foi. A desincompatibilização... É só para o Senado agora. Só para o Senado. Quem não desincompatibilizou para prefeito e para senador, não há como mais concorrer. Por isso que nós dissemos que ele tem que ter a prova da desincompatibilização. Ou junto ao diário, ou que ele tem um protocolo oficial. Muito cuidado. Essa questão do protocolo, porque tem um protocolo oficial, não adianta querer fraudar, pegar com uma data, a gente não recomenda isso, não. Isso aí já teve problemas e pode ter outro tipo de problema. Então, se ele é servidor de uma prefeitura municipal, lá tem o protocolo, toda a prefeitura municipal tem o seu protocolo. Uns têm diário oficial, outros têm convênio com o diário da Associação dos Municípios, Mato Grossense. Então, deve estar publicado lá com o seu pedido. Isso é uma questão importante que será verificada na hora que a Justiça Eleitoral ela for fazer a verificação da relação de documentos que você tem que apresentar no pedido de registro. Uhum. Patrocínio, você vê que, assim, é um tema, né, que a gente escolheu para tratar aqui nessa entrevista. Já temos aqui 24 minutos de conversa só sobre registro de candidatura. E muitos detalhes, né? Outra coisa que me veio agora, os partidos, então, não vão poder ter coligações para a candidatura a vereador. Vai ter... tem algum limite de número de candidatos? Pode, sei lá, um partido pode ter 2, 3 e o outro pode ter 100 candidatos a vereador? Como é que é a questão de números de registro por partido? Olha só, cada um tem... vamos observar o que acontece. Nós temos a primeira questão que nós temos que verificar, o número de vagas que tem para a Câmara dos Vereadores. Então, 9 vagas que tem, eu tenho que aplicar 150%, todos. Não há, cada partido ele só pode, não pode ultrapassar determinado limite. Então, 10 vereadores, 150% de 10 vereadores, 15.
uma conta bem rápida aqui de cabeça, claro. Eu trouxe o número para facilitar, correto? Então, ele tem, se for 9, 14, correto? Número fácil de você poder calcular, e assim sucessivamente, correto? Diferente das eleições passadas, que tinham um outro tipo de regrinha, mas vamos trabalhar o que tem. Então, cada partido, ele pode, como candidato, ele pode apresentar como candidato até o limite de 150% do número de vagas de vereadores que tem na sua cidade. Cuiabá é um número de vagas, Várzea Grande é outro, Nossa Senhora do Livramento é outro, Diamantina é outro, e assim por diante. Uhum. Nós temos uma pergunta aqui de uma internauta, Marli Riquelme. As convenções online vieram para ficar? As eleições este ano são muito restritas, quase nada de gastos. Como fica a prestação de contas? E o corpo a corpo está permitido? Ela mandou 3 em 1. Não está dentro do tema combinado, né, que é o registro. A gente falou alguma coisa dessas aqui, Marli, na entrevista anterior. Mas vamos lá, de repente dá uma repassadinha para a gente, por favor. Sem problema. Online, né, prestação de contas e corpo a corpo. Vamos lá, com relação a isso. A questão virtual, ela só, na verdade, em razão da pandemia, ela apressou o que seria a realidade. O futuro não vai ser, não seria diferente. Isso, eu disse até na entrevista anterior, com relação à educação, correto? Até esse dia, só presencial. Eu tenho pesquisa aqui do estado de Mato Grosso, 70% no Brasil queria só a educação presencial. Se você fizer uma pesquisa hoje, você já vai verificar que é diferente. Estou falando da área de direito, tá? Só para... então, são números. A eleição virtual, ela também vai para ficar, você pode ter certeza. Qual é o problema? Aí eu vou responder a 13 e 1 dela aí, tá? Fica tranquilo. Qual é o problema? É que algumas cidades, que nós também falamos, no caso do nosso estado de Mato Grosso, em muitas regiões do país, a internet vamos dizer assim, precária. Há uma precariedade nessa situação, então dificulta. E outra, você tem que observar também você pega um determinado município com grande extensão, que o convencional mora lá no sítio, 200, 300 quilômetros da própria sede, ou 50, não tem internet. É uma dificuldade, correto? Então, olha só, é uma realidade. Você vai verificar que nós vamos avançar nessa reunião, você vai verificar que ela vai dar uma exposição maior com relação à transparência, porque tudo é ao vivo, é tudo gravado. Tudo que nós estamos falando aqui e dizendo, tudo é gravado, tudo checado, tudo verificado, e as pessoas podem contestar tudo que eu estou dizendo aqui. Correto? Mas essa será uma realidade muito próxima. A questão que não dá para ser 100% online, em razão da precariedade da questão da internet, que está sujeito a várias intempéries. Isso é uma realidade, isso é um fato. Outra questão que ela disse aí, sobre a questão da prestação de contas. Foi isso aí? Uhum. A pergunta dela foi... restritas, né? Quase nada de gasto, como fica a prestação de contas? Você até falou bastante sobre isso. Foi. A questão dos gastos. Os gastos, hoje, 31 de agosto, vai ter as relações, será publicado as relações, pelo menos ficou de ser publicado, atualizado, a relação dos gastos por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai pegar os valores que eram autorizados nas eleições de 2016 e corrigir pelo IPCA. Vai dar quase 14%, 13,90 e qualquer coisa, certo? Ou seja, esse determinado valor, para a grande maioria dos municípios, vai ficar aí em torno de 21.305,69 minhas contas para vereador. E para a grande maioria dos municípios menores, tá? E dos municípios, e para prefeito vai ficar em torno de 123, 0,76, qualquer coisa nesse sentido, para os municípios menores. A realidade de Cuiabá é diferente. Para prefeito, quase 10 milhões, 9 milhões e qualquer coisa.
para vereador também é uma quantia considerável, você está entendendo? Então, mas hoje tem a relação de gasto. É uma coisa que melhorou. Antigamente você tinha que votar, que é obrigatório. Não tem como você fazer a campanha sem o advogado e sem o contador. Não tem como você realizar. Não há como. Esses gastos, melhor, porque ele vai na prestação de contas, mas não consta no limite. Diz também, lá atrás, que os gastos com combustível, o gasto com alimentação, o gasto com veículo daquele candidato também está fora, correto? Isso é bom. Agora, uma coisa que eu já recomendo, o candidato tem a propriedade do veículo mesmo, está no seu nome, ele tem que ter a prova para dizer com relação a isso. Corpo a corpo. Olha só, muita gente não gosta de fazer carreata. Carreata vai ser uma das questões que mais serão realizadas ao invés da passeata, correto? Será feita a carreata, correto? Só lembrando, a carreata, já que a colega já preocupada com a prestação de conta. A carreata tem limite, 10 litros de combustível por cada caso, você vai ter que justificar detalhadamente. Qual a diferença? Se a eleição já era mais fiscalizada, esse ano vai ser mais fiscalizada. E outra, é um partido fiscalizando o outro partido. É um Ministério Público fiscalizando todos os partidos. Ou seja, então, todo mundo está fotografando, todo mundo está filmando. Então, a eleição, em tese, agora, ela vai, dentro do novo normal, ela vai ter algumas características. Tem gente fazendo, já inaugurando convenções dentro dos carros, no Brasil inteiro. Já estão vendo, pode ser que isso seja uma modalidade, correto? Sem problema nenhum. As pessoas estão indo em estádios com relação a isso, a pessoa pode locar um campo de futebol e fazer no respectivo estádio, sem problema nenhum, se adaptando, se inovando, vamos dizer. Aí ela teve uma outra pergunta, prestação. Então, essa outra pergunta, eu vou fazer o seguinte, Patrocínio, nós estamos com 32 minutos de live já, e a nossa proposta era a gente fazer uma série para a gente detalhar. Então, assim, tem até uma segunda pergunta aqui em relação a esse mesmo tema. O deputado Tiago Silva, a gente até já o entrevistou por aqui, obrigado, deputado, pela sua audiência, ele querendo saber se pode patrocínio no Face e no Insta, na pré-campanha. E a outra pergunta da Marli foi se o corpo a corpo está permitido. Então, assim, eu queria que você respondesse o mais sucinto possível, desculpa, né, os internautas que estão acompanhando, para a gente deixar isso como um tema de uma outra live, falar de propaganda especificamente política, né? Corpo a corpo, o que pode em rede social, o que não pode, porque, assim, já temos, a gente não quer estender muito, as nossas lives não são muito longas, para a gente poder explorar o assunto e não ficar cansativo. Então, vou deixar o convite para o Patrocínio, para voltar novamente uma série Eleições 2020, para falar, então, sobre propaganda, corpo a corpo, essa questão da campanha em si. Mas, assim, para não ficar sem resposta, nem a Marli, nem o deputado, pode corpo a corpo, e o deputado pode patrocínio no Face e Insta na pré-campanha? Sim ou não? 30 segundos. Resumo tudo isso em 30 segundos. O corpo a corpo não está proibido. A campanha eleitoral, depois de ter a abertura de voto, na campanha eleitoral, depois de 26 de setembro. E o que ele está propondo aí, o impulsionamento agora para a pré-campanha, não, porque seria uma campanha eleitoral. Até porque, senão, ele não tem como colocar na pré-campanha, na prestação de contas, e vai acontecer o quê? O que já aconteceu nas eleições para o Senado, que nós estamos renovando agora. Uhum. Então, fica a dica aí, né? Não demorei nem 30 segundos. O prazo está ótimo. Patrocínio, então, fica o convite. Você pode, próxima segunda, voltar para esse bate-papo, a gente falar, então, de campanha? Vamos marcar, está tudo corrido, correto? Mas eu acho, assim, que isso é importante para a comunidade, de uma forma geral, para todo mundo que acompanha, um esclarecimento. Eu faço o possível, sim, para poder estar junto com você e junto com todas as pessoas que estão lhe assistindo nesse momento. Sim, a gente agradece a oportunidade.
A gente sabe que, às vezes, esse horário é um horário comercial, né? Muita gente não assiste ao vivo, mas depois a gente tem todo um acompanhamento e as pessoas estão visualizando, a gente está fazendo uma prestação de serviço, então, eu vou até, inclusive, assim que eu subir essa entrevista para o YouTube, para o site RD News, no YouTube, e vou acrescentar aqui no Facebook depois, o link da primeira entrevista que nós fizemos com o patrocínio, né, que ele dá uma geral, assim, fala um pouco de tudo, já traz, assim, algumas informações. Então, próximo tema, campanha, o que pode, corpo a corpo, internet, enfim, segunda, 8h30, na próxima, pode ser? Próxima segunda, mesmo horário? 8h30, estamos combinado, fechado. Então, tá, combinado. Patrocínio, muito obrigada novamente. Obrigado a E você. bom trabalho aí, até segunda que vem. Ok. Tchau, tchau.